E aí, pessoal, este é mais um vídeo da minha série sobre os candidatos à presidência da República em 2018. E eu vou falar do Ciro Gomes. Ciro Gomes, que a gente está na boca do gol aqui do primeiro turno. Ciro Gomes, fora os dois finalistas, Haddad e Bolsonaro, é aquele que ainda tem algum semblante de chance, pequena, mas tem alguma chance de talvez ir para o segundo turno aí, se alguma coisa virar. Tá? E bom, eu, em outros momentos, em textos e vídeos, já defini o que eu chamo de populismo da seguinte maneira. Tá? Um candidato, um político, para ser populista, ele tem que reunir duas características. Tá? Primeira, é um discurso divisivo da população. Ele, para buscar o poder ou para exercer seu poder, divide a população, adotando a defesa de um lado e combatendo o outro, transforma a população da forma mais radical possível em amigos e inimigos. Tá? Esse é um elemento. E outro elemento, propõe soluções simples, soluções fáceis para problemas complexos, para problemas difíceis, ou então nega que os problemas sequer existam, tá? Por quê? Porque para ele o que importa mais é a pessoa dele estar no poder, e a pessoa dele é forte o bastante, ou é carismática o bastante, ou seja lá o que for, para resolver com facilidade qualquer problema que se apresente. O populismo é um grande risco para o Brasil de hoje, porque a gente tem problemas reais e sérios, tá? E bom, pegando essa definição, o Ciro Gomes certamente cai no segundo ponto. O Ciro Gomes é alguém que ao longo da sua campanha aí tem repetidamente mostrado essa disposição de menosprezar os problemas que o Brasil enfrenta, os problemas econômicos que o Brasil enfrenta, e propor soluções as mais simples possíveis, às vezes simplesmente impossíveis. Tá? Então, o problema fiscal brasileiro, por exemplo, Ciro Gomes diz que sim, vai realizar ajuste fiscal, mas como? Ele é contra a PEC do teto de gastos, ele quer gastar mais. Ele até propõe uma reforma da Previdência, em certo sentido, bastante radical e bastante cara, que não foi apresentada uma projeção de custos realista para ela. Ele diz que vai aumentar os investimentos, ele quer que o Banco Central do Brasil abaixe os juros para que tenha mais dinheiro circulando, ele quer controlar o câmbio para que as empresas exportem mais, enfim, todo um receituário economicamente populista que foge do mínimo consenso que existe hoje sobre o que é importante fazer na ciência econômica, o que um país na situação do Brasil tem que fazer. Não, deixa o Estado gastar mais, deixa para poder investir, e veja, é importante que o Estado possa investir, e o setor privado também, o capital privado é muito importante. Agora, numa situação fiscal como o Brasil enfrenta agora, você tem que dizer claramente de onde vai vir a sua economia, porque o Estado está gastando mais do que ele arrecada, e hoje em dia está impossível parar isso. Tá? O Ciro Gomes muda a resposta dele também. Num debate falou que nem existia déficit da Previdência. Depois chegou dizendo que o déficit era, e como de fato mais ou menos é, de 180 bilhões de reais. Então, ele muda muito ao sabor do tempo e chega com soluções mágicas. Tá? Chega, o câmbio mais baixo resolve, os juros mais baixos resolvem. Você que está endividado, vou tirar os nomes dos brasileiros do Serasa. E como ele vai fazer isso? Ele ia fazer os bancos públicos comprarem a dívida dos bancos privados e depois a população paga em mais tempo para os bancos públicos. Ou seja, ia financiar com dinheiro de impostos os bancos privados aí. Ele, que é alguém que condena o setor financeiro de maneira geral, que transformou sua campanha em alguns momentos numa verdadeira cruzada contra os malvados do setor financeiro, dos bancos. Claro que temos problemas no setor financeiro, claro que os bancos também têm problemas no Brasil, cobram taxas altas, os juros no Brasil é alto. Agora, a gente precisa ver as causas disso. A causa de nenhum problema estrutural, social ou econômico mais profundo vai ser a maldade de um certo setor, a maldade de um certo grupo. Nem dos funcionários públicos, nem dos bancos, nem de ninguém. O problema está na organização do sistema. Com propostas inteligentes para mudar alguns incentivos em jogo, a gente pode ir longe. Com o combate a uma suposta classe maléfica, é muito difícil chegar numa solução. Você chega numa solução populista, solução fácil, que é o que o Ciro vem propondo. Em alguns momentos ele inventa algumas coisas também, do nada. Num debate ele disse que ia dar estágio remunerado para todos os estudantes do ensino médio brasileiro, pago pelo governo. E de onde vai tirar esse dinheiro de novo? Vai comprar a dívida dos cidadãos com os bancos públicos, vai dar estágio para todo mundo. De onde vai vir esse dinheiro? Vai investir muito mais. De onde vai vir o dinheiro? Não está explicado. Por quê? Porque no fundo é uma crença. Acreditemos que Ciro vai gastando mais. No fundo, quase sempre está por trás aí a crença de que a economia vai girar mais e vai arrecadar mais. Né? Mas isso já é uma crença quase mágica aí. Bom, dito isso, o Ciro, na sua atividade de político até hoje, não demonstrou essa disposição, esse apego a essas teses heterodoxas econômicas, essas teses que fogem do padrão e do consenso na economia. Tá? Ele foi razoavelmente responsável no governo lá do Ceará, isso foi anos 90, faz tempo já,
E foi ministro também, então, e em muitos desses momentos demonstrou tendências a direções muito diferentes dessa. Então, o fato de ele estar usando isso como discurso agora não quer dizer com 100% de certeza que ele vai aplicar isso uma vez no poder. Talvez no poder ele seja mais responsável, mas buscar chegar lá com esse discurso, na minha opinião, é bastante populista e bastante irresponsável com a população, porque não diz para a população que a gente vai viver um período de escolhas e prioridades muito sério e que o próximo presidente tem uma tarefa inglória, árdua e impopular pela frente. E o Ciro não esteve disposto a passar o mínimo dessa mensagem para a população. Tá? Agora, o outro ponto não. O outro ponto do populismo, que é dividir a população, o Ciro certamente não tem feito isso, no grosso do discurso dele. Tá? O Ciro tem apelado para união nacional, ele tem apostado em que é possível, com uma liderança inspiradora, unir os brasileiros que agora estão tão divididos assim. Tá? Enquanto se dividem de uma forma violenta entre PT e Bolsonaro, numa briga que está esgarçando os nossos vínculos sociais, numa briga que está minando a informação que circula na sociedade, porque ambos os lados aí difundem informações falsas a rodo, ele vem propondo a união nacional e um pouco de calma e uma possibilidade de paz. Tá? Nesse sentido, ele não é populista por esse segundo ponto aí. Então é um populismo mais parcial dele e para mim é um ponto positivo estar propondo neste momento a união nacional. Assim como outros fizeram, assim como Alckmin tentou fazer, assim como Marina tentou fazer e Ciro também tem feito. Em alguns momentos ele descamba para uma condenação mais de um certo lado. Em algum momento aí ele falou que o Sul, nesse acirrar da campanha, falou que o Sul, por exemplo, é cheio de nazistas. Daí realmente ele está partindo mais para a coisa da dividir. Ele estava tentando conseguir mais do Nordeste e confrontar o Sul, portanto, daí sim, mostrando uma tendência aí a cair mais para o populismo nesse sentido. Mas, de maneira geral, o discurso dele foi de união nacional. Bom, terceiro lugar, o temperamento do Ciro Gomes. Ciro Gomes, a gente sabe que tem esse temperamento explosivo e que é dado a falar, às vezes fica com raiva e responde de maneiras impróprias às pessoas. Eu não vejo como isso, antes de tudo, como um temperamento explosivo, como se um temperamento explosivo seja um grande problema num presidente. Tá? Em certo sentido mas é um problema menor, mas o que me preocupa é que isso revele um traço mais profundo, um traço do Ciro que é esse desejo incontrolável pelo poder e essa necessidade de estar sempre por cima. E às vezes isso faz com que ele sim exploda e responda de forma mal educada ou destrambelhada a quem o acusa, a quem o confronta, como o jornalista lá que veio provocá-lo ali poucas semanas atrás. E se ele tratou um jornalista daquele jeito, mandando prender, não de forma metafórica, mas mandando a multidão que estava ali para cima dele. Se ele fez isso enquanto candidato, imagine enquanto presidente. Né? E a mesma coisa com as promessas e com as crenças dele. Ele é alguém que muito eloquente na sua forma de falar, mas que repete, diz números, muitas vezes inventados, e muda de posição conforme precisa. Tá? Então, a Previdência tem déficit, uma hora tem, outra hora não tem. Tá sempre adaptando o discurso ao que ele acha que é necessário naquele momento. Algumas teses reaparecem com maior ou menor frequência. Ele não tem uma proposta econômica bem estruturada, na minha opinião, e parece que, no fundo, o que o move mesmo é essa disposição retórica de fazer tudo pelo poder. Tá? Agora, diferentemente do PT, ele certamente não tem toda uma organização pronta, diferente do Haddad, ele não tem toda uma organização pronta. O PT, que se ele chegar ao poder, subiria junto com ele. Tá? Certamente ele é um indivíduo, ele tem menos condições objetivas de controlar todas as instituições do Brasil do que terá o Haddad se ele chegar à presidência e trouxer essa velha guarda e a companheirada do PT. Tá? Então, bom, na minha opinião, Ciro Gomes, na prática dele como político, tem méritos, tá? E inclusive o estado do Ceará, e ele e a família dele mantém um bom controle sobre o Ceará também, o que não é o melhor dos sinais, né? Mas mesmo assim, o estado do Ceará tem tido bons resultados na educação. Tá? E que passa por uma gestão eficiente, por alguns mecanismos de meritocracia, população local próxima da direção da escola, uma direção comprometida com os resultados da escola, na cidade de Sobral e outras ali da região. Então tem tido bons resultados na educação, isso é algo a se mostrar, é algo a se elogiar e a se replicar no resto do país. Tá? E na gestão pública dele também não foi ruim, no trabalho de ministro também não foi ruim, mas realmente, hoje em dia, ele adotou um discurso econômico perigoso. Tá? E do ponto de vista do poder,
comparando com o Haddad, talvez ele tenha menos condições objetivas de dominar totalmente as instituições brasileiras, mas mesmo assim é alguém que mostra, acima de tudo, uma disposição muito forte de fazer tudo para chegar ao poder e manter o poder e perseguir e impedir qualquer oposição a ele de conseguir fazer um trabalho eficaz. O Ceará mostra um pouco aquilo do que ele e a família dele foram capazes e, enfim, está aí com seus méritos e deméritos e numa situação como a do Brasil atual, resta se comparar. Eu critiquei ele aqui um pouco, mas será que ele é tão pior assim do que Bolsonaro, do que Haddad? Resto aí, deixo a vocês essa decisão. Essas são minhas opiniões dele. Certamente estaria longe das minhas escolhas para presidente, mas a gente nunca vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real.